Oi, pessoal, meu nome é Amanda, faço parte do time de gestão do Fator e hoje vou falar do relatório gerencial do IAG 11 de novembro. Em novembro, o fundo distribuiu 10 centavos por cota, o que representa um dividend yield de 15,9% ao ano, considerando a cota de encerramento a mercado, que ficou em R$ 7,57. Em relação às movimentações do mês, o fundo adquiriu dois fiagros imobiliários no secundário, o Itaú Asset Rural, que tem o ticker Rural 11, no montante aproximado de R$ 2.900.000, e o Plural Crédito Agro, PLCA 11, no montante aproximado de R$ 400.000. Para a gestão, as condições atuais de mercado, que estão caracterizadas por um desconto significativo no valor da cota em relação à cota patrimonial, apresentam uma oportunidade atrativa. Essa estratégia combina um retorno de carrego competitivo com potencial ganho de capital, tanto no médio quanto no longo prazo. Além disso, houve o pré-pagamento de 100% das cotas do CRA Ponto Rural. Com isso, o fundo recebeu uma multa de 1% sobre o saldo devedor, o que ajudou positivamente para o resultado do fundo. Ainda, no mês de novembro, o fundo adquiriu 5 milhões da cota sênior do Fiagro Ponto Rural. Esse é um fiagro de direitos creditórios que tem foco na aquisição de recebíveis oriundos de compras de insumos agropecuários de produtores rurais juntos ao Grupo Ponto Rural. A cota sênior tem como rentabilidade CDI mais 3% ao ano, pagamento de juros semestral e uma estrutura de subordinação de 50%, o que oferece uma robusta proteção contra eventuais inadimplências na carteira de recebíveis. Ainda em novembro, o Fiagro AgriConnection, que representa 10% do patrimônio líquido do fundo, passou por mudanças que foram aprovadas em Assembleia Geral de Cotistas. Dentre essas mudanças, houve a redução da remuneração das cotas sênior para CDI mais 3,5% e da cota mezanino para CDI mais 4%. O objetivo da medida foi viabilizar uma taxa de cessão mais competitiva para o fundo, promovendo maior alinhamento com o cedente, a AgriConnection, devido ao bom desempenho da companhia nos últimos anos, que passou a acessar recursos com custos mais baixos. Como contrapartida, os investidores receberam um prêmio de 1% sobre o valor principal das cotas, que foi pago em 29 de novembro, impactando positivamente para o resultado do mês. Com essas movimentações, a taxa média da carteira alocada passou a ser CDI mais 3,95% ao ano, com uma duration aproximada de 16 meses e meio. A média do resultado do fundo dos últimos 12 meses do fundo é de 10 centavos e meio por cota, sendo a maior parte proveniente dos CRAs e CRIs em carteira. Falando um pouco da composição de rendimentos do mês, 75% dos resultados foram provenientes dos CRAs e CRIs em carteira, 15% de fiagros e 9% de renda fixa. Isso gerou um resultado de 11 centavos e meio por cota. E para distribuir 10 centavos, foi composta uma reserva no fundo. O fundo conta hoje com uma reserva acumulada de 7 centavos e meio por cota aproximadamente. Nesse primeiro gráfico, podemos observar o histórico de distribuição do fundo dos últimos 12 meses e a evolução da sua reserva. Se compararmos o rendimento do mês com o CDI, utilizando a cota de rendimento ao mercado de 7,57 e a distribuição de 10 centavos por cota, o fundo rendeu o equivalente a 193% do CDI, considerando um gross-up de 15%. É importante lembrar que a distribuição de rendimentos é isento de imposto de renda para a pessoa física. Sobre o mercado secundário, a cota de 7,57 representa um desconto de 23% em relação à cota patrimonial, que encerrou o mês em R$ 9,81. Em novembro, o fundo negociou em torno de 3.900.000, o que representa 4,5% do seu patrimônio líquido. Aqui podemos observar a evolução do número de cotistas, que em novembro encerrou o mês com 13.137 cotistas. Aqui temos a abertura de ativos do fundo. Com as movimentações mencionadas anteriormente, 48,6% da carteira está alocada em CRAs, 10% em CRIs e 24% em fiagros, ou seja, 82,5% do PL do fundo está alocado em ativos-alvo. E também é importante ressaltar que a maioria dos seus ativos está atrelada ao CDI. O setor de maior representatividade do fundo é o sucro energético, com 15% da carteira. Atualmente, estamos expostos em 8 estados do Brasil, sendo de maior exposição Mato Grosso, com 16,5%, e Minas Gerais, com 15%, além dos ativos pulverizados, que representam 39% da carteira. Com isso, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Vejo vocês no próximo mês.